Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, decide ficar em silêncio na CPI dos atos golpistas. Políticos bolsonaristas defenderam a postura do ex-assessor de Bolsonaro. Hacker diz à Polícia Federal que Carla Zambelli pediu que ele invadisse urnas eletrônicas e contas do ministro Alexandre de Moraes. Rodrigo Pacheco anuncia Eduardo Braga, do MDB, como relator da reforma tributária no Senado. A partir de agora, aqui no Brasil News. O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, permaneceu em silêncio durante depoimento à CPI dos atos antidemocráticos que investiga os ataques aos três poderes no dia 8 de janeiro. Na manhã desta terça-feira, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, foi convocado para prestar depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito no Congresso Nacional. O militar chegou pouco antes das 9 horas para o depoimento, fardado e escoltado. Antes de iniciar a sessão com o tenente, os integrantes da CPI aprovaram requerimentos de quebras de sigilo e acesso a dados do depoente. Logo no início de suas declarações, Mauro Cid fez a leitura de uma carta afirmando que sua nomeação para ser ajudante do ex-presidente Jair Bolsonaro não teve ingerência política. Ademais, a minha nomeação jamais teve qualquer ingerência política. Minha vinculação administrativa era estabelecida pelo Gabinete de Segurança Institucional, inclusive por meio de onde provinha minha remuneração. O tenente-coronel também pontuou que durante a gestão de Bolsonaro não estava na esfera de suas atribuições como ajudante de ordens cuidar de assuntos da gestão pública. Nos 4 anos em que servi como ajudante de ordens, não estava na minha esfera de atribuições analisar propostas, projetos ou demandas trazidas pelos ministros de Estado, autoridades e demais apoiadores. Ou seja, não participávamos da atividade relativa à gestão pública. Cid ainda ressaltou que não tem qualquer intenção de desrespeitar os trabalhos conduzidos pela CPMI e que, por orientação de sua defesa, ele iria usar o direito constitucional de permanecer em silêncio. Por todo exposto e sem qualquer intenção de desrespeitar Vossas Excelências e os trabalhos conduzidos por essa CPMI, considerando a minha inequívoca condição de investigado, por orientação da minha defesa e com base na ordem do habeas corpus 229 e 323, concedida em meu favor pelo Supremo Tribunal Federal, farei uso ao meu direito constitucional ao silêncio. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que Cid era obrigado a ir à CPI, mas que poderia ficar em silêncio para não se autoincriminar. Ele está preso desde 3 de maio, suspeito de fraude em cartões de vacina de Bolsonaro, assessores e familiares. Mauro Cid foi convocado para falar sobre o conteúdo encontrado em seu celular que continham mensagens com teor golpista. O material foi localizado após uma operação da Polícia Federal que levou à prisão do tenente-coronel. Ele é investigado pelo Poder Judiciário por 8 inquéritos. São eles suposta participação de incitação aos atos de 8 de janeiro, falsificação do cartão de vacina do ex-presidente da República, fraude na retirada de presentes recebidos por Bolsonaro, supostas irregularidades dos pagamentos recebidos pelo ex-presidente e ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal por suposta divulgação de notícias falsas e envolvimento em milícias digitais. Parlamentares e autoridades bolsonaristas saíram em defesa da postura adotada pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid.
de permanecer em silêncio durante a CPI que investiga os atos golpistas que ocorreram em 8 de janeiro. Já os parlamentares da ala do governo federal criticaram o militar e disseram que Cid, de fiel assessor, passou para bode expiatório. O advogado Fábio Weingarten, assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, se pronunciou sobre a CPI e saiu em defesa do tenente-coronel Mauro Cid, afirmando que o militar já está há 70 dias preso sem nenhuma razão. Hoje completa 70 dias que o tenente-coronel está preso, sem nenhuma razão aparente, sem nenhuma denúncia, para que ele se mantenha na prisão preventiva. Inclusive, com parecer contrário da PGR, que inclusive se manifestou pela soltura imediata dele. Já na sessão, os parlamentares destacaram que apenas querem saber se Mauro Cid, quem dava as ordens e quem foi o autor da minuta golpista encontrada no apartamento do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O deputado petista Rubens Pereira foi firme nas indagações e chegou a chamar o militar de bode expiatório, além de criticar a postura de permanecer em silêncio do depoente. De fiel assessor, o senhor vira agora bode expiatório. Quem dizia o que fazer com as tentativas de intervenção? O petista também pontuou que a intenção da CPI não é incriminá-lo, mas dar a oportunidade do ex-ajudante de ordem se defender. O parlamentar ainda subiu o tom, pedindo para que o militar faça valer a farda que está usando. Mas o que eu queria aqui não era que o senhor se incriminasse. Eu queria era que o senhor se defendesse. E para o senhor se defender, basta o senhor dizer o que o senhor fazia com os pedidos de GLO que o senhor recebia. O que o senhor fazia com os pedidos de intervenção que o senhor recebia diariamente. Ajude a esclarecer todos que participaram da tentativa de golpe no nosso país, do atentado à democracia. Faça valer esta farda que o senhor veste do Exército Brasileiro. Já o senador Rogério Marinho, líder do Partido Liberal no Congresso, disse que Cid está adotando uma postura que é respaldada por lei e aproveitou para cutucar o governo, afirmando que a atual gestão não está interessada em ouvir aqueles que realmente participaram dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. É um direito constitucional de gerar provas e provas contra ele. Nós esperamos da CPMI que haja isenção na condução do processo de investigação. Claramente, a maioria que se formou na comissão, por membros que apoiam o atual governo, tem de forma deliberada destruído a possibilidade de convocação de pessoas envolvidas no processo, que de alguma forma podem contar a história da forma como ela aconteceu e que não interessa ao governo. E Walter Delgatti Neto, conhecido como hacker da Vaza Jato, disse à Polícia Federal que a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, pediu para que ele invadisse urnas eletrônicas e até contas de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O hacker Walter Delgatti Neto foi preso por violar determinações judiciais no final do mês passado, mas a Justiça determinou sua soltura nesta segunda-feira. Delgatti ficou conhecido como o hacker da Vaza Jato, como ficaram conhecidas as conversas entre procuradores da Operação Lava Jato. Para obter a sua soltura, Walter Delgatti disse em depoimento à PF que a deputada federal Carla Zambelli lhe pediu para invadir as urnas eletrônicas e que, caso não conseguisse, que tentasse invadir o e-mail e o telefone de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O hacker de Araraquara também falou sobre a criação de uma falsa ordem de prisão para Alexandre de Moraes, que era uma ideia para compensar Carla Zambelli, que queria atacar Moraes e revelar suposta fragilidade da justiça brasileira. Delgatti conta que Zambelli redigiu o documento e enviou para ele para incluir no sistema. O hacker disse à Polícia Federal que corrigiu erros de português e emitiu o documento. A deputada Carla Zambelli não se manifestou até o momento.
Em sua live semanal, realizada às terças-feiras, Lula citou hoje os republicanos e progressistas ao falar sobre negociação com partidos. O presidente busca fortalecer sua base no Congresso. Em meio à articulação do governo para fortalecer sua base na Câmara dos Deputados, o presidente Lula afirmou nesta terça-feira que não negocia com o Centrão, mas com partidos políticos, e disse que a relação não é baseada no dando que se recebe. Ao mencionar as legendas com quem mantém diálogo, o mandatário não citou apenas as que já têm cargo no governo, mas também os republicanos e o PP, que o executivo tenta atrair para ampliar sua base no Congresso. A gente não negocia com o Centrão. O Centrão não é um partido político. O Centrão ele se junta em função de determinadas coisas, mas habitualmente você negocia com o partido. Então o partido quem que é? O partido é o PT, é o PSB, é o PCdoB, é o PDT, é o PMDB, é o PSD, é o União Brasil, é os republicanos, é o PP. Então são com esses partidos que você negocia. O governo avalia atualmente ceder mais espaços a partidos ligados ao Centrão para ter mais tranquilidade na Câmara. A presidência da Caixa Econômica Federal e o Ministério dos Esportes são alguns dos cargos em discussão. Assim, porque negociação é isso. Isso não é dando o que você recebe. Isso é negociando, como a boa prática de negociação exige que as pessoas façam no mundo inteiro. Lula enalteceu a aprovação da reforma tributária e disse que é natural que os deputados façam mudanças em relação ao texto defendido pelo governo. O presidente também elogiou o trabalho do relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, e lembrou que ele foi ministro das cidades no governo de Dilma Rousseff. O relator é 50% do sucesso da aprovação de uma lei qualquer que você manda para o Congresso Nacional. E o Aguinaldo, que é um deputado do PT, que foi ministro da Dilma, foi ministro da cidade da Dilma Rousseff, ele teve um comportamento exemplar. Tá? Ele não brincou com a reforma tributária, ele levou a sério. O Haddad conversou muito com o presidente Lira, eu conversei com o Lira, outras pessoas conversaram, da mesma forma que vamos conversar com o presidente do Senado agora, para compreender a necessidade e o momento histórico que o Brasil está vivendo. Nós precisamos garantir que o Brasil não jogue fora mais uma oportunidade. Pela terceira semana seguida na transmissão, ele voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a questão da taxa de juros. Ou seja, as pessoas estão ficando mais otimistas, sabe? As pessoas estão ficando mais otimistas, a inflação está caindo e logo, logo vai começar a baixar a taxa de juros, porque o presidente do Banco Central é teimoso, sabe? É tinhoso, mas não tem mais explicação. E a seguir, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fala sobre tramitação da reforma tributária. E após a aprovação do texto na Câmara dos Deputados, Arthur Lira curte cruzeiro nos Estados Unidos. O Brasil News volta já. Fique por aqui.